Pronto. Bem, dando continuidade às nossas aulas de geometria analítica, hoje vamos ver coeficiente angular da curva de nível, ver algumas definições e aplicações dentro das ciências agrárias. Considerando uma curva de nível, como nós já temos visto em aula anterior, uma função f de x, y igual a uma constante qualquer, né, nós chamamos de letra C, né, de constante ou de curva de nível mesmo, permanecendo no mesmo nível, se houver qualquer variação em x, deve-se compensar com a variação em y, de forma que a diferencial seja nula. O que isso quer dizer? Que se eu quiser um determinado valor, ser qualquer determinado valor, se eu quiser alterar o valor de x, qualquer que seja esse valor de x, se eu quiser alterar em uma unidade ou qualquer outra unidade qualquer, geralmente a gente fala alterar em uma unidade o valor de x, quantas unidades de y serão necessárias para eu manter a mesma produção, no caso, se for uma aplicação de produtividade. Então, a ideia é justamente essa. Qual seria o valor, né, para que não fosse alterado aquele nível de produção, aquele nível da função, aquele nível da equação, tá certo? Ora, nós tínhamos visto já anteriormente que o nosso diferencial aqui, ele é dado pela derivada parciais, né, multiplicando aqui justamente a soma das derivadas parciais com os seus respectivos incrementos, ou seja, as suas respectivas variações, né? Suas pequenas variações. Dx e dy, eles são equivalentes a ΔX e ΔY quando tende a zero, ou seja, quando tem pequenas variações de x e pequenas variações do valor de y. Então, o diferencial é dado por isso. Ora, se o diferencial aqui ele tem que ser nulo, né? Então, vou pegar aqui df de x, y igual a zero. Né? Então, vou simplificar aqui, df é igual a f de x dx mais fy dy, né? Que é a mesma coisa da derivada de x, né? Derivada da função xy em x, dx, mais a derivada da função y, né? Df dy, em xy vezes dy. Ora, se eu digo que o df aqui ele vai ser nulo, quer dizer que não vai haver alteração. Né? O meu diferencial está nulo. Então, qualquer valor que eu tiver alterando em f de x, dx, f de y, dy, se eu colocar que o df é igual a zero, quer dizer que essas alterações elas são compensatórias. Uma vai ter que interferir na outra. Então, é isso que eu vou colocar. Eu vou colocar que o df vai ser igual a zero. O df de xy aqui vai ser igual a zero. Então, quando eu faço isso, ó, eu peguei aqui, ó, df é igual a f de x dx mais f de y dy. Eu vou pegar aqui o f de x dx aqui, ó, né, e o fy dy aqui, e vou igualar a zero. Simplesmente isso. Aí, quando eu faço isso, deixa eu ver aqui só uma coisa que eu estou vendo aqui. Esse aqui é um sinal de vezes, ele tem que estar aqui. Né? F de x dx mais f de y dy igual a zero. Ora, quando eu faço isso aqui, eu vou estar simplesmente igualando a zero. Se eu vou igualar a zero, eu posso colocar qualquer um desses fatores para o outro lado para que eu possa fazer uma razão existente. Né? Ora, se eu quero saber qual é o valor de y quando eu altero o valor, qual é a alteração em y quando eu altero o valor em x, então eu vou querer saber qual é o dy quando o dx for 1. Né? Então, nesse caso aqui, eu vou colocar aqui que o dy aqui é em função
justamente do f de x. Essa vai ser a ideia. E quando eu faço isso, então vai ficar aqui, colocando para o outro lado, f de x dx. Né? Então fica fy dy igual a fx dx. Então, se eu quero saber qual é a alteração, vou colocar o f de y para o outro lado. Né? Coloco ele para o outro lado. Certo? Então, vou ter aqui dy, passo dx para o lado de cá, então se está multiplicando, vem dividindo, e o f de y passa para o outro lado, se está multiplicando aqui, ele vem dividindo. Então, essa proporção aqui, né, que é a variação existente, ela é inversa. Então, essa proporção aqui é que a gente chama de coeficiente angular, né, da reta. Tangente é a curva. Certo? Esse coeficiente mostra que se houver uma pequena variação aqui em x, né, geralmente vamos colocar de uma unidade, tá certo? A compensação em y. Isso é dada pelo coeficiente das derivadas parciais. Então, só basta eu calcular aqui qual é o df dy, né? Aliás, o df dx e dividir pelo df dy aqui, e aí eu tenho qual é o meu coeficiente. Vamos colocar isso em termos práticos. Olha um exemplo. Uma agroindústria com engenheiros agrônomos qualificados, né, geralmente com doutorado, trabalhando Q horas, e os não qualificados, N horas, pode ter uma produção agrícola representada pela equação P em função de QN é igual a 10 vezes Q vezes N elevado a meio. Atualmente, a empresa gasta 30 horas com engenheiro agrônomo qualificado e 36 horas de não qualificado. E pretende gastar 1 hora adicional com os qualificados, com os que têm doutorado. Aí ele diz, calcule a variação correspondente no nível de trabalho com o não qualificado para que a produção permaneça inalterada. Então, se eu adicionar 1 hora, né, no trabalho dos qualificados, eu vou ter uma economia de quantas horas, né? Vou reduzir em quantas horas o engenheiro agrônomo não qualificados, tá certo? Então, é uma área da economia, logicamente, e a gente consegue visualizar isso. Então, ora, calcular a variação, vou colocar aqui, essa é a função, né, do nível de trabalho com o não qualificado, tá certo? Permanecendo aqui inalterado, que essa é a ideia aqui, ó. Ele diz, atualmente a empresa gasta 30 horas, e 30 com qualificado e 36 com não qualificado. Ele pretende gastar 1 hora adicional com o qualificado. Então, se ele quer gastar 1 hora com o qualificado, qual é a variação correspondente? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é calcular as derivadas parciais dessa função.
Aí, quando eu calcular as derivadas parciais dessa função, né, eu vou calcular aqui em função de Q, está aqui a função, tá certo? Então, eu vou calcular primeiro aqui em função de Q, ó. Del P, del Q, né, em Q, N. Ora, se você está em função de Q, então a derivada de Q é 1. Uma vez esse valor, é daqui, ó. É só tirar o Q, ó. Concordam? Certo? E aí, né, eu posso também, se quiser, transformar esse n aqui elevado a meio, é a mesma coisa que um radical, né? É opcional, não é obrigado não. Mas é 10 raiz de n. E aí é só substituir, né? Eu tenho 30, 36, né? Que é justamente a mão de obra deles. Então vai ficar 10 vezes raiz de 36, já que não tem o Q, só tem um n. Então, quando substitui, 60, né? Então, P, Q é igual a 60. Agora eu vou derivar em função de n. Né? Aí, em função de n, a mesma função. Eu vou ter aqui, ó. Aqui é o n, está elevado a meio. Então, se tem um expoente, esse expoente vem aqui para frente, multiplicando. Vai multiplicar. Então, fica meio vezes 10qn. E vai subtrair 1 daqui. Meio menos 1 dá igual a menos meio. Certo? Se eu tenho meio menos 1, sinais diferentes, subtrai 1 menos meio dá meio. E o sinal do 1 é maior do que o sinal do meio. É menos. Então, bota o sinal do menos. Confere? Professor, mas Pois não. lá no anterior, Hum. lá no N, por que o meu não foi lá para frente na derivação aí? Eu não entendi isso aí. Aqui. Isso. Porque aqui eu estou derivando o quê? Em função de quê? Do quê, ó? Isso. O que aqui, qual é o expoente dele? 1. 1 veio aqui para frente. 1 vezes 10. 10, né? Então, aí o expoente é 1. 1 menos 1 dá quanto? Menos 1 é 0, né? Qualquer número elevado a 0 é quanto? 0, né? Não, 1. Não é 1, né? 1. 1 vezes 10 dá 10. Então não alterou. Aí isso aqui eu repeti. Certo. Não, beleza. Na outra, né? Na que está em função de quê? Na que está em função de n. Aí o que aqui eu estou repetindo, ó. O 10 também. Isso. Aí eu vou derivar o n elevado a meio. Aí o meio vem para frente. Né? Observe que eu repeti o 10n elevado a meio. Eu derivei o quê? Aqui eu estou derivando o n. Então, 10 verdade, professor. Isso. Aí o Valeu. n elevado a meio, vem meio, certo? Aí, feito isso aí, ó, qualquer número negativo aqui, né, de expoente, qualquer número com expoente negativo, ele é um número fracionário, então ele vem para baixo. Então vai ficar aqui, meio vezes 10 dá 5. Aí 5Q, né? 10 dividido por 2 não dá 5? 5Q. E esse n elevado a meio, ele vai para baixo e fica positivo. E aí eu posso transformar também em um radical aqui, ó, de n. E aqui, logicamente, posso substituir, né? No lugar do n, eu boto 36, no lugar do q, eu boto 30. Então, se eu tenho 5 vezes q dividido por raiz de n, é 5 vezes 30 dividido por raiz de 36. Dá igual a quanto? Dá igual a quanto? Oi? 25. 25. Tá aí, né? Então, o PN é igual a 25, certo? Ora, se eu quero saber qual é o coeficiente angular da reta tangente, então eu vou pegar. Aqui não é dy, né? Deixa eu. Professor, tira uma dúvida aqui. No caso, era raiz quadrada ou raiz de meio que era para fazer?
naquela. Peraí, viu? Raiz quadrada. N elevado a meio é a mesma coisa que raiz quadrada de N. Tá certo. Entendeu? Então, ó, para calcular aí a. Ele queria saber aqui, né, qual é a variação aqui em N, né, do não qualificado quando eu alterar um no qualificado. Então, vem aqui, ó, coloco um no qualificado, a derivada em função de que foi 60, não foi isso? E a derivada em função de N foi 25, correto? Aí calcular é muito simples, é só dividir as duas. Ó. O dn vai ser de menos 24. Simples assim mesmo, bem simples. Ou seja, né, isso quer dizer que para aumentar uma hora, né, olha aqui, uma hora de que, né, uma hora do qualificado, né, se eu aumentar em uma hora do qualificado, eu vou diminuir em 2,4 horas do não qualificado. É isso que equivale. Né? Para cada uma hora do trabalho do engenheiro agrônomo com doutorado, ele tem que ver se é econômico isso, né? Se é viável economicamente, botar isso para as 40 horas semanais e ver quantas horas você vai estar economizando. Eu vou aumentar em uma hora para cada. Eu vou botar para 31, né? Vai ser 31 horas trabalhada. E aí eu vou diminuir em quantas horas? Né? Em 2,4 do não qualificado. Tem que ver aí se é econômico, né? É uma análise que se faz. Dúvidas? É algo bem simples, né? Bem, responde essa brincadeirinha aí, então, nesse mesmo sentido. No caso, qual seria a função para derivar, professor? Oi? Eita, é aquela função que a gente já fez, deixa eu colocar, terminei esquecendo de colocar. Foi uma falha. Eu já peguei a questão anterior, deixa eu ver. Viu? Foi boa, não foi não essa? Do 10QN? É, é a função aquela que a gente vem utilizando. Eu gosto de usar a mesma função porque aí a gente já aproveita alguns cálculos, né? Que foi feito. Correto? Certo. Então,
No caso, professor, você aplicar os valores nessa equação, ou só deriva ela e aplica o que foi igual ao exercício passado? Como é que é? No caso, só deriva ela e faz que Deriva. nem o do Deriva 10, as duas e aplica os valores, né? 200 e ou 150. no caso de aplicar o valor e depois fazer ela derivada. Não, primeiro você deriva, aí aplica os valores equivalentes. Certo. Entendeu?
Podemos? Pode sim, professor. Sim, professor. Então, tá aí, vamos calcular, né? Analise qual a variação de lâmina, né, Y, para manter a produção de feijão, quando aumentar 1 kg da dose do nitrogênio, quando for adicionado 200 kg por hectare de nitrogênio e 150 milímetros de água. Aqui está a função, né, derivando ela. Então, derivando em função de x, nós já tínhamos feito. A gente já tinha feito essa função, né? Só vou repetir aqui, substituir os valores. E o valor foi isso aqui, correto? Vocês lembram? Nós já tínhamos feito. Correto. Isso. É isso? Todos conferem aí? Sim. Sim. Deixa eu botar O o outro, então, professor, é 8.438. Não. É Aí, 8,44 arredondando, ou 8,438. isso. Não é 8.000, viu? Eu já tinha falado sobre isso já anteriormente, né, gente? Cuidado para não confundir. A gente, às vezes, confunde uma besteirinha dessa. Vocês já dividiram para ver quanto é? Conseguiu fazer? Conseguiu, gente? Ainda não eu fiquei em dúvida em qual lugar ficava bom. Se ficava na parte de cima, ficava dividindo. Aí eu não terminei de concluir. Rapaz, não conseguiu ver isso aí, porque eu já tinha falado sobre. Não, eu falei só que eu não consegui lembrar. Aí eu fiquei em dúvida. Alguém fez? Gente, Eu ia fazer, só que eu calculei.
eu calculei a produção total antes de fazer as derivadas parciais aí, por isso que eu demorei. Derivada em função de y, né? Y aí. Oito vírgula 438. E aí, lógico que a gente vai ver dy dx, né? Menos p de y, p de x. P de x dividido por P de y. Né? Como eu quero alterar uma unidade, aqui, 1 quilo da dose de nitrogênio X, então alterar é aqui, ó, que é uma unidade. Né? A produção está de 200 e 150. Eu quero alterar a unidade. Foi nessa parte que eu tinha ficado em dúvida. Se era o Quero- dx era o dy que ficava em cima. Eu altero aqui, ó. Eu quero a infusão, né? Quero a resposta, quero saber quanto será necessário. Então, aqui, menos por menos, fica mais. Né? E a gente... 2,56. Oi? 2,56. 54. Deu 54, meu. Nossa, será que eu errei? A diferença é pouco, pode ter sido 469, 438. Não, é isso mesmo. Mas aí depende do quanto você deve ter colocado 44, não sei. Pode ter sido. Estou revendo aqui, professor. No 44 ia ficar menor. Bem, o que isso significa? Né? Isso significa que se eu aumentar 1 quilo de nitrogênio, eu vou ter que aumentar também a lâmina de água em 2,454 milímetros para que a produção não seja inalterada. Então, nem sempre, se eu aumentar um, vou ter que diminuir o outro. Né? Você vê aí que nesse caso aí, para esses valores de 200 e 150, se eu aumentei um, o outro também eu vou ter que aumentar. Tá certo? Exclusivamente para esses valores, né? Tem que analisar isso, ver isso. Para que eu possa manter a mesma produção. Eu acho que a produção aí era de 1.119, eu acredito. Então, para manter essa mesma produção de 1.120 aproximadamente, é necessário, se eu aumentar eu vou aumentar a quantidade, para você ver como são as coisas, né? A gente às vezes acha que aumentando um, eu vou diminuir do outro. A compensação nem sempre é dessa forma. Então, aí nessa função mostra isso. Não adianta você querer colocar mais adubo. Se você colocar mais adubo, vai ter que botar mais água, vai ter que gastar mais ainda, para poder manter a mesma produtividade. Vai ter ocasiões que, claro, que um compensa o outro. Se eu botar mais adubo, pode ter mais água e vice-versa, né? Menos água. A mesma coisa se fosse para 1 milímetro de água, poderia inverter aí também, né? Se inverter, é só inverter o valor e aí você vê quanto é que fica. Né? Para cada um disso, é só fazer o 8,438 dividido por 21,469 e aí eu vou entender que para cada 1 milímetro de água, quanto de adubo iria, nesse caso aí também iria aumentar, porque ia ficar menos por menos, ia ficar mais, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso aí. Alguma dúvida, gente, sobre essa questão de curva de nível? Tá tranquilo. É uma aula bem fácil. Eu acho que é um dos complementos aí sobre derivadas que é bem mais fácil. Tá certo? Alguma dúvida nenhuma? Eu ia ensinar hoje a parte de máximos e mínimos, mas vou deixar para amanhã. Viu? Que aí a gente vê completo. Hoje ia começar a iniciar, mas eu nem ia conseguir terminar. E amanhã a gente vê junto. E aí fica melhor só uma aulazinha mais simples de hoje mesmo. Tá bom? Ok, professor.
Então, aí, até amanhã para vocês. Até amanhã. É.